Pessoal, dando início a mais um programa especial do nosso Contrato Social Podcast. E hoje com o advogado Dr. Eli Alves da Silva. Ele tem uma atuação de mais de 35 anos e também está inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e também de Portugal. Dr. Eli, seja muito bem-vindo ao nosso programa e já pode iniciar aqui no nosso programa Contrato Social a sua fala inicial. Bem, Dr. Thomas, eu quero primeiramente agradecer pelo convite de poder estar aqui e, obviamente, que tenho que elogiar a escolha do nome Contrato Social, porque tudo que nós fazemos na nossa sociedade está baseado em contrato. Desde a hora que a pessoa entra no ônibus, ele está fazendo um contrato, que é ele pagar a passagem, em determinado momento até gratuitamente, mas o prestador de serviço tem a obrigação de entregá-lo no seu destino de maneira intacta. Então, o contrato social realmente ele é extremamente abrangente e às vezes, sem estar sabendo, já está se realizando um contrato e se concretizando. Doutor Eli, a gente aqui tem um público muito especial, são jovens advogados, lideranças, empresários. E como é que você diria que, eu vejo aqui o seu currículo, você é mestre em Direito, né, pela FADISP, também especialista em Direito Empresarial pelo Mackenzie, já publicou diversas obras, diversos artigos jurídicos, e eu queria te fazer a pergunta, porque isso está na... O que você percebe nessas mudanças significativas na advocacia, né? Você começa advogando, passa agora de um tempo de experiência, e o que você vê de mudança na área da advocacia nos dias de hoje? Bem, primeiramente, eu posso lhe dizer que eu estou vinculado à área jurídica desde os meus 14 anos. Porque eu, quando comecei profissionalmente, eu comecei trabalhando como auxiliar de cartório. Olha, isso bacana. Na cidade de Dracena. E lá eu trabalhei até os 18 anos. Depois eu fui convidado para trabalhar na comarca de Lins. Lá eu estive, fiz o concurso. Na cidade do Dr. Irineu. Exatamente, Fava. Irineu Fava. E lá eu, então, na época, fiz o exame de escrevente, escrevente autorizado, passei e lá fiquei por 3 anos, até os 21 anos, quando eu resolvi fazer a faculdade de Direito, que eu vim para São Paulo para poder fazer Direito. Nessa época, concomitantemente com a faculdade, eu trabalhei na área de recursos humanos do grupo Fenícia, que na época era o dono do grupo das empresas, das lojas Arapuã, que é muito antigo, e depois eu fui para o Banco de Boston, tá? E então, paralelamente a isso, eu já comecei a entrar na área política de classe, e então a minha ligação com o direito, e eu diria com a advocacia, estando do outro lado do balcão, foi realmente desde os 14 anos, né? Então, eu diria que eu estou com 53 anos de experiência nessa lida, vamos dizer assim. Tá? E doutor Eli, na sua trajetória, né, na advocacia, tanto empresarial, a trabalhista, quais foram seus casos aí de grande impacto, que serviram como grandes desafios para a sua carreira? O que você poderia falar para os jovens advogados? Então, eu queria dizer o seguinte, só ainda anteriormente à questão anterior, para não ficar sem a resposta, a mudança foi muita. Tá, na advocacia, porque naquela época, quando eu trabalhava em cartório, o advogado chegava com a petição inicial e com o valor das custas junto com a petição inicial no CLIPS. Aquilo deixava no cartório, o cartório fazia a guia de recolhimento, o cartório providenciava toda a parte burocrática e o advogado ia ver o processo dele lá no
cartório do primeiro ou segundo ofício. Hoje, todas essas atribuições passaram para o advogado, isso para ficar no exemplo simplório, porque, na realidade, já estamos chegando quase que numa fase de, em função da celeridade do processo, o juiz pedir para você fazer a sentença, para ele ver se está de acordo e ele assinar. Porque, na realidade, a dinâmica tem sido muito grande e isso tem se passado para o advogado muitas atribuições que seriam dos servidores do próprio judiciário. Mas, enfim, isso só para poder deixar claro a resposta com relação ao primeiro questionamento seu. Com relação desculpa, a segunda pergunta foi... dos grandes desafios, casos que impactaram a sua trajetória, a sua vida, na trajetória da sua vida profissional. Eu diria o seguinte, que eu tenho casos processos trabalhistas que ainda estão em andamento, que são casos de empresa que até já foi extinta, e um dos exemplos é a Gazeta Mercantil, que ainda continuamos lutando para receber os créditos desses jornalistas e reclamantes, e que realmente tem sido uma batalha constante, dioturnamente. Paralelamente a isso, posso dizer que as dificuldades são muitas, porque em determinados momentos você tem a dificuldade para poder prestar um serviço jurídico para o cliente na busca da materialização do seu direito em numerários, tá? Mas, além disso, você tem toda a parte burocrática e também, eu diria, a morosidade do próprio Poder Judiciário. E isso realmente alonga muito, e isso acaba trazendo uma significativa insatisfação por parte do jurisdicionado. Só para citar um exemplo, eu recentemente recebi no escritório e fiz o acerto com um cliente que recebeu um valor de aproximadamente R$200 mil, cujo processo dele completou 29 anos. Nossa. Então, quer dizer, ele foi com a filha dele e foi exatamente no ano que ele esteve no escritório, foi quando nasceu a filha deles. Nossa, doutor Eli. E neste caso específico, uma pessoa simples, mas ela está cega dos dois olhos, tá? E ele foi junto com a filha exatamente porque era a prestação de contas para ele. Então, quer dizer, essas situações são muitas que acontecem no dia a dia. Doutor Eli, você agora também atua no Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol. E como que foi essa motivação de atuar no tribunal? E além disso, como é que você também vê essas mudanças do direito desportivo no Brasil? Bem, primeiramente, eu considero que a importância do direito desportivo no Brasil, ela vem em decorrência da própria paixão do brasileiro pelo futebol. E também agora que está se dando uma atenção maior para o próprio futebol feminino. Então, isso tudo são situações que, na medida em que exista a competição, passa a existir os conflitos. Então, a justiça desportiva, que é um ramo do direito específico e diria que até autônomo, tá, do ponto de vista da atividade do Tribunal de Justiça Desportivo e também do Superior Tribunal de Justiça, para explicar para os estudantes, quer dizer, na realidade, cada federação que é por Estado, formada por Estado, tem o seu tribunal. E a CBF, ela tem o STJD, que evidentemente engloba as competições em nível nacional. Então isso, eu não tenho dúvida que a importância do direito desportivo e, por sua vez, do próprio tribunal, ele traz uma segurança maior, até do ponto de vista disciplinar, porque é uma atividade extremamente complexa e, por outro lado, a responsabilidade da equipe e dos seus dirigentes, ela é muito significativa. Então, eu cito até como exemplo o caso do treinador,
Quer dizer, o treinador que de repente atua na área de amadores, né, e menores de 14 anos que não podem ser punidos, na realidade quem acaba sendo punido é o treinador. Então, se ele não tiver uma forma de demonstrar e comprovar que ele tem uma atuação preventiva em relação àqueles jogadores menores de 14 anos, ele vai ser penalizado com suspensões, isto é, o próprio treinador. Então, essa é uma questão que tem uma preocupação, que eu diria, pedagógica para o menor, mas que, na realidade, há também a necessidade de uma estrutura da própria equipe que possa dar um amparo para que isso realmente possa fluir naturalmente, porque senão, de repente, ninguém vai querer ser treinador desses garotos sobre a sua responsabilidade. É isso que eu vejo. Doutor Eli, você foi o presidente, já presidiu as comissões internas do OAB São Paulo, comissões como direito de anti-bullying e direito à adoção. E, além disso, já integrou bancas examinadoras para o ingresso da magistratura. Quais foram a sua experiência nas comissões e, em relação à banca da magistratura, quais competências você considera indispensáveis para os novos juízes? Ótimo. Primeiramente, me dá a oportunidade, com essa pergunta sua, de poder externar um sentimento de satisfação e até também de gratidão. Eu, como conselheiro da OAB, e na época o presidente era o Luiz Flávio Borges Durso, e eu então fiz uma proposta para que fosse criado a Comissão de Direito à Adoção. Isso foi aprovado, e, a partir do primeiro momento, eu passei a ser o presidente dessa comissão. E, felizmente, nós conseguimos reunir grandes nomes voltados para essa área da adoção, juristas, desembargadores e outros profissionais, porque foi e é uma comissão multidisciplinar. E eu tenho a satisfação de ter começado esse trabalho e ele continua até hoje na OAB, nessa condição de Comissão de Direito à Adoção. E isso realmente tem trazido muita abertura para a sociedade de uma maneira geral, porque é uma questão extremamente complexa e extremamente importante. A Comissão de Direito Anti-Bullying também, modéstia à parte, também foi propositura minha, à época, e por sugestão da minha esposa, da doutora Liliane. E ela sugeriu que fosse proposto uma criação da Comissão Anti-Bullying, exatamente diante das situações que já tinham ocorrido com os meus filhos. E então são situações que, de repente, a gente for colocar todos os detalhes, fica meio... Acontece na vida e é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa, tá? Eu, por exemplo, é que realmente são questões que a gente quer falar tudo, né? E a gente sabe que realmente todo mundo tem os seus afazeres, de repente tem muito tempo para estar ouvindo tudo isso. Mas isso tudo em decorrência do fato de que eu tive um filho que ele sofreu bullying, e eu, como estava separado da mãe dele, e eu não tomei conhecimento de imediato. Fiquei sabendo um tempo depois, quando ele me contou. Isso dentro da própria escola, onde outros colegas jogavam ele dentro do cesto de lixo, né? Naqueles tambores grandes, né? Então, coisa dessa natureza, e assim também, e esse meu filho, infelizmente, acabou desenvolvendo uma depressão e veio depois, apesar de todo o acompanhamento psicológico, psiquiátrico, etc., ele veio a falecer com 29 anos, e aí já como advogado, trabalhando no meu escritório, ele suicidou-se. Então, ele se formou no Mackenzie, ele fez História na PUC, ele fez Filosofia na USP, tá? E realmente era um garoto diferenciado.
mas infelizmente a depressão tomou conta dele, tá? E com relação aos outros meus filhos, né, que são 2, que são adotados, né? E isso nós fizemos a adoção. Eles tinham cada um, à época, aproximadamente 6 para 7 meses. E também sofreram bullying na escola. Na escola. Então, em função disso que a gente, então, teve a ideia, e é originado pela própria Liliane, e as coisas realmente desenvolveram dessa forma. Então, isso eu tive a oportunidade e a satisfação de poder fazer um trabalho social. Com relação à minha participação em banca examinadora de concurso da magistratura, essas participações foram na condição de representante da OAB, porque em todos os concursos públicos, especificamente da magistratura, há necessidade de um representante da advocacia integrando a banca examinadora. Então, eu participei tanto de banca examinadora como também de comissões de concurso, tá? Tanto no Tribunal da 2ª Região, aqui em São Paulo, quanto de Campinas, da 15ª Região. E o que a gente realmente sempre teve a preocupação era no sentido de que, além do aspecto de conhecimento técnico, também tentar identificar ao máximo, que aí também são fases no processo de seleção, mas aqueles que pudessem ter mais afinidade na a autoridade que ele estaria assumindo como juiz. Porque, infelizmente, a gente encontra ainda, como advogado, alguns magistrados que eles não estão preparados para aquela função ou detentor daquela autoridade que lhe foi atribuída. Doutor Dili, você está querendo dizer assim, da figura do juiz como uma pessoa que vai assumir um cargo com uma grande responsabilidade e também, além da parte técnica, ter uma experiência de vida. Também. Nesse sentido. Também. E aí, eu diria que até uma preocupação até do ponto de vista psicológico. Entendi. Porque muitas vezes você pode passar a atribuição para alguém, mas essa pessoa não está preparada psicologicamente para assumir aquela responsabilidade. E no caso da magistratura, precisa também verificar, e a gente observa isso no dia a dia, aquele magistrado que tem vocação para tal e aquele que se candidatou e teve a felicidade de ser aprovado, mas mais pelo salário do que necessariamente pela responsabilidade e atribuição. E isso a gente percebe no dia a dia da advocacia, qual é aquele magistrado que realmente tem vocação para poder dar efetividade ao direito ou à própria decisão dele. Doutor Eli, a gente tem aqui um bloco especial que você pode indicar para os nossos telespectadores, um livro, pode ser também um filme ou um documentário. E aí eu vou pedir para nossa produção soltar a vinheta e você responde isso no nosso segundo bloco. Tá ok. Muito obrigado. Solta a vinheta. Doutor Eli, seja novamente aqui bem-vindo ao nosso programa, no segundo bloco do Contrato Social. E o que você tem de ideias de livro, recomendações de filme ou documentário para os nossos telespectadores? Olha, primeiro, com relação a livros, eu diria que teria uma indicação que eu li e gostei muito, que é, a cada momento que você lê o livro, você tem uma interpretação diferente, que é O Pequeno Príncipe. Isso é legal. Tá? Do ponto de vista técnico, um livro que eu considero muito interessante é do historiador inglês, o que por acaso é seu xará, o Thomas Hobbes, e que é exatamente o livro Leviatã, que ele mostra muito bem e muito claramente a situação, porque o Leviatã era considerado como sendo um monstro que vivia no mar. E é mais ou menos
fazendo uma comparação com o governo de uma maneira geral, seja do império, seja no governo democrático ou não, este é uma vertente que, como acontece aqui no Brasil, o imposto de renda é representado pelo leão. Sim. E pela Receita. É a Receita Federal. Sim. E, nesse caso do Leviatã, é essa figura desse monstro que, na verdade, é o governo. E aí tem uma passagem realmente muito interessante quando ele fala, em outras palavras, que existem duas formas da dominação da população, do povo, que é a esperança e o medo. Então, quer dizer, se a população tem esperança, e aí não quero fazer nenhuma vertente política, mas só para citar um exemplo, quando se disse que o povo iria comer picanha e tomar cerveja, isso é uma forma de esperança. Sim. Por outro lado, nós temos a questão do medo. E por isso que as coisas acontecem no Brasil que não acontecem no resto do mundo, porque infelizmente as leis não são aplicadas como elas deveriam. Então as pessoas, de uma maneira geral, sobretudo aquelas que têm uma índole para uma vertente criminosa, ela não se preocupa muito porque ela não tem medo, porque a lei não é aplicada e a penalidade não chega até ela. Então nós temos aqui duas situações que podemos citar como exemplo no Brasil, que é a esperança, no exemplo que eu dei, e o medo, que na verdade não se tem medo das punições, porque tem as progressões de regimes, tem as alternativas todas de interpretação de liberdade e que, na realidade, também acaba desaguando na questão do próprio sistema carcerário, que muitas vezes não está preparado para colocar lá dentro todos aqueles que deveriam estar. Então, a rigor, essa é a indicação de um livro técnico que eu colocaria aqui. Doutor Eli, você, como ex-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, qual foi o impacto da sua gestão sobre a advocacia trabalhista? Bem, eu diria o seguinte, primeiro, quando a gente participa de uma entidade associativa, eu acho que o mais importante é ter a preocupação de mantê-la. Sim. Primeiro porque, por ser uma entidade associativa espontânea, não existe nenhuma obrigação. Então, exemplo, por que a OAB se mantém com todo o poder econômico e financeiro que tem? Porque existe uma obrigatoriedade de se pagar. Então, é só administrar o dinheiro que está ali, a grosso modo. Numa entidade associativa, você tem que se preocupar em manter o associado, que não tem nenhuma obrigação daquilo, mas ele contribui mensalmente ou semestralmente ou anualmente. Então, a primeira preocupação sempre foi no sentido de manter a associação. O segundo aspecto que eu diria, na nossa gestão, à época, foi na época, ainda no Justiça do Trabalho, existia os juízes classistas, que eram a representação classista. E nós, coordenados por mim, acabei sugerindo, e foi aprovado pelo Conselho, a execução de um encontro nacional de advogados, Ministério Público do Trabalho, magistratura e juízes classistas. Juntando todos os operadores do trabalho. Exatamente. E naquele momento estava sendo veiculado um anteprojeto de lei para a instituição do Código de Processo do Trabalho na Justiça do Trabalho. E naquela oportunidade existia o texto que foi elaborado na época já era aposentado, o ministro Barata Silva, e na atuação ainda o Zé Luiz de Vasconcelos. Tá? Foram os dois que foram autores desse anteprojeto. Então, aproveitando isso, eu tive a oportunidade, até pelo relacionamento que eu tinha com o professor Amaury Mascaro Nascimento, eu pedi para ele ser o coordenador científico desse evento. E ele, então, me ajudou a estruturar tudo aquilo e nós fomos para um hotel em Água de São Pedro.
tá? Foram alguns dias de debate de tudo isso e que vieram juristas do país inteiro para discutir essa questão. E a conclusão que se chegou é que não era ideal se ter um contrato, um código de processo de trabalho. Eu depois fiquei refletindo e achando que, como hoje o que não está previsto na CLT pode subsidiariamente ser aplicado o Código de Processo Civil, a Lei das Execuções Fiscais, o Código de Defesa do Consumidor, etc. Quer dizer, o juiz do trabalho teria muito mais liberdade de atuação sem um código específico. Essa foi a conclusão que eu cheguei. E hoje, que eu digo, recentemente, 2, 3 dias atrás, eu li no jornal Valor Econômico um artigo bem curto, mas falando a respeito da necessidade do Código de Processo do Trabalho. Portanto, quer dizer, o mundo gira e as coisas vão acontecendo e aparecendo, né? Hein, doutor Eli, o senhor acha que a reforma trabalhista trouxe mais benefícios ou desafios para os advogados trabalhistas? Olha, eu considero que trouxe muito mais desafios e, por outro lado, exigiu e passou a exigir uma melhor qualificação dos advogados trabalhistas. Por que razão? Primeiro porque, anteriormente, as coisas eram feitas e chegaram nesse nível da importância de uma reforma trabalhista que foi em 2017, através do governo Michel Temer, e que na realidade chegou a esse ponto porque tanto advogado quanto magistrados do trabalho tratavam as questões sérias de uma maneira muito light. E isso era uma situação onde o advogado fazia uma petição inicial com N pedidos e que, na realidade, ali, se fosse fazer os cálculos daqueles pedidos, exemplo, daria R$200 mil e ele colocava lá na ação R$5.000. Muitas vezes a própria pessoa ali que lidava com isso dentro da empresa, só R$5.000, deixa para depois. Mas, na verdade, quando era liquidada a sentença, aparecia um monstro na frente. E isso, então, a reforma trabalhista veio moralizar isso, de tal forma que o valor da ação tem que ser o valor dos pedidos. Tá? Este foi um aspecto. O outro aspecto importante é que, por exemplo, a questão de incluir no polo passivo alguém que de repente não tivesse participado da fase cognitiva ou da relação, simplesmente por ele constar do contrato social de uma outra empresa, ele automaticamente responderia por aquele débito trabalhista. E agora, a necessidade de que o grupo de empresa tenha afinidade de atividade. Então, vamos admitir, se de repente você tem um açougue, tá? E você tem lá uma atividade agropecuária ou uma churrascaria, bem colocado por ti, na verdade elas se interligam. Mas vamos admitir que o cara tem um açougue e de repente ele tem lá uma indústria de alumínio, tá? Não tem nada a ver de uma atividade com a outra. Então, por não ter essa ligação, não é porque ele é sócio aqui e sócio lá que ele vai automaticamente responder por isso. Então, a reforma trabalhista, na verdade, ela trouxe, eu diria, uma moralização no que diz respeito às relações trabalhistas. Doutor Eli, você poderia contar para os nossos telespectadores, o senhor foi condecorado com diversas medalhas e honrarias. Qual delas mais o marcou e por quê? Bem, eu acho que tudo aquilo que a gente ganha como honraria, todas são importantes em função do momento em que está se vivendo.
Isso ninguém melhor do que você para dizer isso em função da quantidade de honrarias que você já recebeu e vai receber ainda porque você merece. Eu diria que o que me deixou assim gratificado, sem desprezar nenhuma delas, mas foi a honraria de ter sido condecorado como comendador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Bacana. Porque sempre trabalhei voltado mais assim, preponderantemente na área trabalhista, e isso também, as minhas atuações nas questões de concursos da magistratura, isso realmente para mim foi recebido como uma condecoração que eu, modesta parte, considerava como sendo justa. Tá? Então, tendo tido isso, realmente foi um marco para mim na minha carreira profissional. E as outras, no que diz respeito à advocacia, também tem a sua importância, porque, modéstia à parte, eu sempre, quando estive dentro da OAB, e foram 6 gestões não consecutivas, eu sempre me dediquei, sem me preocupar em me servir da OAB, mas sim a ela servir. Então, isso também é um marco na minha atividade política de classe. Doutor Eli, já estamos chegando próximo ao fim do nosso programa, mas antes disso, fazer uma pergunta para como é que você enxerga o mercado agora para os jovens advogados, né? Qual o recado que você daria, o conselho que você daria para os jovens advogados que estão ingressando no mercado de trabalho na área trabalhista? Olha, primeiramente, eu não tenho dúvida que deve haver uma dedicação extrema no que diz respeito ao estudo. Primeiro porque, como diz o ditado, quem tem maiores conhecimentos tem melhores argumentos. Então, se o profissional tem conhecimento do que está fazendo, ele seguramente vai ter melhores argumentos, melhores fundamentações e, consequentemente, ele vai sair na frente do seu adversário. Entretanto, se alguém estiver imaginando que vai para a advocacia só para ganhar dinheiro, ele pode vender baú da felicidade, porque realmente ele não vai fazer tão mal para a sociedade. Então, este é o ponto fundamental. E eu diria, Thomas, se me permite, para concluir na sua pergunta, eu faço uma analogia, e é muito simples de se perceber. Você tem hoje no Brasil, disse mais, ou aproximadamente 1.400.000 advogados. Isso. Em São Paulo, propriamente inscrito, evidentemente que não são todos atuantes, mas quase 500.000 advogados. O que acontece? Quem, de repente, está entrando agora pode se deparar com o seguinte questionamento. Poxa vida, eu não sei nada, né? E vou entrar neste mercado, como que eu vou conseguir sobressair? Eu faço uma analogia que é a mesma coisa que quem está em São Paulo, num final de semana prolongado, e ele de repente entra na marginal para poder pegar uma das estradas, tá? Que vá para o interior ou para outro estado. Se ele for olhar para frente e ver aquele monte de luzinhas vermelhas na frente dele, ele fala, eu não vou ser louco de enfrentar isso. Ele para o carro, vai descansar e fala, bom, quando esse trânsito melhorar, aí eu volto para a estrada. O que vai acontecer? Ele corre o risco de ser assaltado, ele corre o risco de ser abarroado por uma carreta ou por um outro carro. Enquanto que aquele que persistiu, mesmo desenvolvendo devagar e no ritmo do trânsito, ele vai chegar a um ponto que quanto mais ele vai se distanciando de São Paulo, mais espaço vai abrindo para ele. Então essa é a analogia que eu faço com relação ao advogado. Quer dizer, o advogado que quiser comodismo e não quiser se sacrificar, não quiser realmente buscar conhecimento, ele então não deve nem começar a advocacia. Então, nesse paralelo que eu estou fazendo, nessa analogia, quer dizer, aquele que ficou parado
esperando a oportunidade, ele já está para trás, porque aquele que persistiu já chegou no destino dele e já está descansando tranquilamente. Então essa é a analogia que eu faço diante dessa pergunta feita por ti. Doutor Eli, então chegando já ao fim, eu só queria que você colocasse suas considerações finais do nosso programa Contrato Social Podcast. Bem, como eu disse no início, realmente foi muito feliz a escolha do contrato social, pelas razões que eu disse no início. Pode ter certeza que pelo apreço que eu tenho à sua pessoa, enquanto pai de família, enquanto profissional, tá? Para mim é uma honra poder estar aqui, recebendo o seu convite para estar aqui e ter essa oportunidade de responder a esses questionamentos que são todos muito atuais, tá? E muito importante, todos eles importantes do ponto de vista do cotidiano, seja profissional de cada um ou enquanto cidadão também. Portanto, essa ideia do contrato social é extremamente importante e você está de parabéns na condução desse programa. Pessoal, queria então aqui agradecer a participação de vocês até esse presente momento e agradecer o nosso doutor Eli Alves, nosso craque da advocacia trabalhista, que deu uma aula aqui para todos nós. Muito obrigado, doutor Eli, e até a próxima, nosso próximo programa do Contrato Social Podcast.